Graças e paz, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas em Cristo Jesus. Aqui estou mais uma vez para compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. E a porção de hoje se encontra em Mateus capítulo 24. Nós leremos a partir do versículo 32. O texto diz assim: Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração, até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus ele não falou dos acontecimentos futuros. Jesus não falou da sua segunda vinda apenas para que os discípulos tomassem conhecimento de eventos escatológicos, os eventos do fim. Não. Ele falou sobre a sua segunda vinda, sobre a sua volta, para preparar os seus discípulos, consequentemente, a igreja, no tempo presente, nos dias em que vivemos, nos dias atuais. Tendo dito isto, eu separei aqui 5 verdades ditas por Jesus acerca da sua volta. 5 verdades. E a primeira verdade eu vou colocar aqui na lousa. Então você pode anotar aí o seu caderno, o seu bloco de notas, o papel que você tiver em mãos. Primeira verdade. A caneta está um pouquinho fraca, mas vamos lá. A segunda vinda será precedida por sinais claros. A segunda vinda será precedida por sinais claros. Versículos 32 e 33. Vamos ler comigo? O texto diz assim:
Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Jesus ele está usando uma imagem muito conhecida pelos judeus, a figueira. Quando os ramos começam a brotar, quando as suas folhas começam a aparecer, sabemos que o verão está próximo. Então, os sinais que aparecem na árvore indicam que a estação chamada verão está chegando. Ou seja, Jesus ele usa essa imagem e aplica a sua vinda, a sua segunda vinda, a sua volta. Portanto, temos a plena convicção, baseado neste texto, de que os sinais da volta de Cristo são claros. A segunda vinda de Cristo é precedida por sinais claros. Quais sinais, professor Gabriel? Bom, eu separei aqui pelo menos 3 sinais que encontramos aqui neste capítulo 24, conhecido como o Sermão Escatológico. 3 sinais. O primeiro sinal são as guerras. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia o versículo 6. Olha o que Jesus vai dizer para os seus discípulos. Leia comigo o versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Versículo 4. Jesus respondeu. Olha o versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, o primeiro sinal que Jesus ele destaca neste sermão, a qual ele pregou, são as guerras. Meus irmãos, você não precisa ser um jornalista, um repórter, para saber que há guerras no mundo. Se você pesquisar no YouTube ou dar um Google aí no seu celular ou no seu computador, você verá que na Ucrânia ainda continua a guerra contra a Rússia. No Oriente Médio, há conflitos militares entre Israel com a Gaza, com a Palestina e com outros povos dentro daquela região. Com isso, crianças continuam morrendo, adolescentes continuam em crise emocional. E quantos parentes estão, neste exato momento em que eu estou falando, enlutados, em luto? Tudo isto por conta das guerras, que é o primeiro sinal que Jesus apresenta antes da tua vinda. O segundo sinal é a fome. Está no versículo 7, no segundo parágrafo. Olha o que Jesus disse: haverá fomes e terremotos em vários lugares. O segundo sinal que precede a segunda vinda de Cristo é a fome. Segundo o relatório unido das nações, ou melhor, o relatório das Nações Unidas, estimam que cerca de 645 milhões de pessoas enfrentaram a fome em 2025. O terceiro sinal
que Jesus apresenta antes da sua volta são os terremotos. Ainda no versículo 7, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início ou o princípio das dores. Terceiro sinal são os terremotos. Recentemente, um terremoto da magnitude de 7,4 atingiu a Colômbia. Poucos dias antes, um tremor da magnitude de 4,1 atingiu a região de São Francisco. E quantos terremotos nós podemos ver no século presente, no século em que vivemos. O terceiro sinal da segunda vinda de Cristo são os terremotos. Então nós podemos ver que a segunda vinda de Cristo é precedida por sinais claros. Não só esses 3 sinais, como muitos outros. Essa é a primeira verdade. A segunda vinda é precedida por sinais claros. Segunda verdade sobre a vinda de Cristo. Segunda vinda. Vou colocar aqui, então anote. A segunda vinda será a segunda vinda será imprevisível. Está no versículo 36. A segunda vinda será imprevisível. Imprevisível. E o que diz o versículo 36, professor? Acompanhe comigo. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Somente o Pai. Somente o Pai. Veja, meus irmãos, Jesus não revelou o dia e nem a hora da sua volta. Jesus não nos deu essas informações. Jesus não revelou esses detalhes para os seus discípulos, porque nem ele, nem os anjos dos céus sabiam isso dentro da sua natureza humana. Somente o Pai que sabia. Portanto, não nos cabe adivinhar, procurar, prever, buscar o dia e a hora da sua segunda vinda. Mas durante a história nós vemos pessoas que tentaram marcar datas de quando Jesus iria voltar e foram julgadas como falsos profetas. Nós temos Guilherme Miller, o fundador do movimento sectário Adventismo do Sétimo Dia. Ele disse para os seus seguidores que Jesus voltaria em 1943. Mas Jesus não voltou. Os seguidores se frustraram. Mas para ganhar a confiança dos seus seguidores novamente, ele recalculou os cálculos. Ele disse que havia errado, mas ele não parou por aí. Ele disse que Jesus voltaria em 1944. Muitas pessoas venderam suas casas, pediram demissão dos seus trabalhos e começaram a viver em montes, dentro de igrejas, dia e noite, 24 horas. Passou 1944 e Jesus não voltou. Historicamente, é considerado o grande desapontamento do movimento sectário do Adventismo do Sétimo Dia. Nós temos também Miranda Leal,
um homem que Deus usou nas rádios para curar os enfermos, mas que preveu ou tentou prever a volta de Cristo, dizendo que Cristo voltaria em 1999. E se Cristo não voltasse, ele iria renunciar à presidência da igreja. E ele teve que renunciar, porque Cristo não voltou. E além de deixar, foi julgado como falso profeta. Então, toda pessoa, meus irmãos, que tenta prever e assim anunciar quando que Cristo vai voltar, dizendo o dia, a hora, a semana, o mês, o ano, pode ter certeza, é um falso profeta. Porque Jesus disse que ninguém sabe, inclusive ele, a não ser o Pai. Somente o Pai que sabe. Terceira verdade. Terceira verdade. Terceira verdade. A segunda vinda. A segunda vinda será opa, inesperada. Segunda vinda será inesperada. Quais versículos, professor? Ó, a partir do versículo 37 até o 39. 37 até o 39. O texto diz assim, acompanhe comigo. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então Jesus aqui, ele está comparando a sua volta, ele está montando um link, uma ligação dos dias de Noé para com a sua volta, para com a sua segunda vinda. Perceba que nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, se casavam, se davam em casamento, ou seja, tinham relações, viviam a vida normalmente. E o problema não é comer, beber, se casar, sair, viajar. O problema é que elas não consideraram que um dia, em um momento da história, Deus iria intervir no segmento, no percurso das páginas da humanidade. E foi o que aconteceu. Dentro do contexto de Gênesis capítulo 6, depois você lê o capítulo 6, você vai perceber que naquele contexto, Noé estava construindo a arca, o juízo estava chegando, mas o povo não acreditava. Até que o dilúvio veio. Eles passaram a acreditar, mas passaram a acreditar tarde demais. Veja, meus irmãos, não permita que a rotina de dias corriqueiros faça com que você se esqueça da eternidade. Coma, beba, trabalhe, realize os seus sonhos, mas continue se lembrando que Cristo voltará. Quarta verdade. Quarta verdade. A segunda vinda será
repentina. Anote isso. A segunda vinda será repentina. Quais versículos, professor? Versículos 40 ao 41. Acompanhe comigo a leitura do texto. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Perceba que são 2 pessoas no mesmo lugar, fazendo a mesma atividade, mas que de repente acontece uma separação. Uma é tomada, a outra é deixada. Uma sobe, a outra fica. Porque a segunda vinda será repentina. Não haverá tempo para você reorganizar a sua vida naquele momento. Então, quer um conselho? Pare de adiar aquilo que você precisa se resolver com Deus. Depois eu volto para a igreja. Depois eu abandono os meus pecados. Depois eu me firmo com Deus. Depois eu oro mais. Depois eu busco mais. O tempo é agora. É hoje. É neste momento. Porque a qualquer momento, a qualquer horário, a trombeta pode tocar. A qualquer momento, em um piscar de olhos, um pode subir e o outro pode ficar. Cuidado para que você não seja aquele que vai ficar, aquele que será deixado. A segunda vinda será repentina. Será rápida. Quinta e última verdade. Quinta e última verdade. A segunda vinda exige vigilância. A segunda vinda exige vigilância. Quais versículos? Versículos 42 e 44. Vamos ler? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus ele não trouxe esse ensino acerca da sua segunda vinda para gerar medo e curiosidade nos discípulos em bater o martelo em uma data de quando ele iria voltar. Não. A finalidade era outra. O propósito era outro. Qual que era? Era despertar nos discípulos e, consequentemente, nós também, a vigilância. Dentro do contexto cultural da época, era muito comum, perto das casas, ter vigias. E Jesus traça um paralelo do dono da casa com o vigia. Porque ele diz no versículo 43, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda. Ou seja, assim como o porteiro e o vigia ficava, esse dono da casa, se soubesse a que momento o ladrão viria, ficaria com os olhos abertos,
acordado, porque é isso que um vigia faz. Nós precisamos ser vigias da fé, principalmente em relação e sabendo de que um dia Jesus vai voltar. É você permanecer acordado, é você não cochilar, é você não dormir, é você não baixar as guardas, é você permanecer vigiando, é você permanecer tampando as brechas, é você permanecer andando em santidade, é você permanecer lutando para refrear os desejos carnais que existem em você. Porque Cristo está às portas, Cristo voltará, Cristo buscará a sua igreja. Portanto, precisamos estar preparados. Bom, esta foi a palavra de hoje, foi a porção de hoje. Que Cristo te abençoe, não só você, como também a sua casa. Compartilhe este vídeo no grupo da igreja, com aquele amigo, com aquela amiga que precisa tomar conhecimento acerca desta palavra e deste assunto. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite.